Desde o início da história humana, existe um tema recorrente que atravessa desertos, montanhas, templos e mitologias. A busca por ver aquilo que está oculto. Não apenas o invisível ao olhar comum, mas o invisível ao entendimento humano. Em praticamente todas as grandes civilizações, desde as mais antigas até as mais recentes, encontramos referências a um artefato misterioso, conhecido por muitos nomes, mas que em diversas tradições recebe um título inquietante: o Olho de Deus. Nas areias quentes da Mesopotâmia, arqueólogos encontraram registros de espelhos polidos com precisão surpreendente, usados por sacerdotes que acreditavam que seus reflexos podiam revelar sinais dos deuses. Em cavernas do Oriente Médio, inscrições falavam de uma janela de luz capaz de mostrar a verdade por trás da matéria. E nas montanhas enevoadas do Tibete, lendas descrevem cristais místicos que permitiam enxergar além do comum, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O tempo passa, mas o mito persiste. Imagine-se dentro de um templo antigo, iluminado apenas por tochas que tremeluzem sobre paredes cobertas de símbolos. O cheiro de ervas queimando preenche o ar. No centro do salão, um pedestal de pedra sustenta um objeto envolto em um pano carmesim. O sacerdote mais velho, com longas vestes e olhos marcados pela sabedoria, aproxima-se lentamente. Ele ergue o tecido e revela um cristal lapidado, translúcido, delicadamente polido. Enquanto o segura com reverência, ele diz: "Esta é a ferramenta que revela o que os olhos humanos não podem ver. Aqui a ilusão perde força. Aqui apenas a verdade permanece." Esse tipo de narrativa, repetida em culturas totalmente diferentes e separadas por milhares de quilômetros, levanta uma pergunta que até hoje intriga historiadores, arqueólogos e especialistas em tecnologia antiga. Será que os povos antigos possuíam instrumentos ópticos muito antes de a ciência moderna catalogar, medir e compreender a luz como conhecemos hoje? A resposta, embora esteja envolta em mistério, não é tão simples quanto parece. Ao longo dos séculos, diferentes civilizações criaram objetos que, de certa forma, imitam conceitos ópticos modernos, mesmo sem explicações científicas documentadas. Os egípcios, por exemplo, poliam obsidiana até que ela se tornasse um espelho de nitidez quase científica. Povos mesoamericanos criavam lentes rudimentares de quartzo para pequenas ampliações. Já os gregos fabricavam esferas de vidro que funcionavam como primitivas lupas. Todas essas descobertas são conhecidas. Mas e quanto aos artefatos que não deveriam existir? Relatos falam de discotecas de cristal encontradas na América Central, supostamente usadas por sacerdotes maias para fazer previsões. Na Grécia, há lendas sobre espelhos divinos usados nos templos de Apolo para revelar fraquezas espirituais dos visitantes. E nas tradições nórdicas, há menções à visão do Pai de Todos, um objeto que, segundo os poemas antigos, permitia enxergar através de tempestades, neblina e até da própria escuridão. Alguns estudiosos acreditam que essas narrativas podem ter sido metafóricas. Outros suspeitam que não. Por mais que o chamado Olho de Deus pareça apenas um mito, uma imagem poética criada para representar sabedoria superior, há um padrão que se repete com insistência quase incômoda: a ideia de ver o que está escondido. Mas o que exatamente essas culturas estavam vendo? Reflexos, luz concentrada, sinais celestes ou algo mais? Pense em uma sociedade antiga, limitada por ferramentas simples, mas guiada por observações minuciosas da natureza. Para essas pessoas, luz não era apenas iluminação, era uma mensagem, um código, uma forma de comunicação direta do cosmos. Se a luz é divina, então qualquer objeto capaz de manipulá-la, amplificá-la ou filtrá-la se torna um artefato sagrado. Daí nasce o Olho de Deus, uma peça simbólica, mas também, possivelmente, tecnológica. E aqui começa a nossa investigação. A partir deste ponto da jornada, precisamos fazer a pergunta que conecta arqueologia, ciência, mitologia e até mesmo filosofia. Será que civilizações antigas desenvolveram instrumentos ópticos antes da ciência moderna, mas os registros se perderam
foram destruídos ou simplesmente não foram compreendidos pelos historiadores? A verdade é que existem lacunas gigantescas na história humana. Construções que não deveriam ser possíveis com as ferramentas da época. Alinhamentos astronômicos tão precisos que nem telescópios modernos explicam totalmente. Artefatos polidos com técnicas que só foram redescobertas milhares de anos depois. Muitos desses elementos indicam um conhecimento profundo, talvez mais profundo do que gostaríamos de admitir. E se os povos antigos realmente possuíam objetos capazes de manipular a luz? E se esses objetos eram usados não apenas para observação, mas para rituais, decisões políticas, leituras espirituais e navegação? E se o olho de Deus não fosse apenas um símbolo, mas sim um instrumento? Não temos todas as respostas, mas é justamente essa incerteza que torna o tema tão fascinante. Ao encerrarmos esta introdução, uma reflexão inevitável surge. Apesar de todo o avanço tecnológico atual, continuamos buscando a mesma coisa que nossos ancestrais: clareza. Buscamos enxergar melhor, interpretar melhor, entender o mundo sem ilusões. A visão, seja física ou simbólica, continua sendo uma das nossas ferramentas mais poderosas para interpretar a realidade. E essa busca pela verdadeira visão, curiosamente, ainda ecoa nos dias de hoje, inclusive em marcas que valorizam precisão, nitidez e proteção. Afinal, desde os templos antigos até a vida moderna, tudo começa com um simples gesto: abrir os olhos e ver o que está além. Você acredita que alienígenas nos visitaram no passado? Não conheço outra explicação. Ao longo dos séculos, inúmeros artefatos foram descobertos em escavações ao redor do mundo. Alguns são simples ferramentas do cotidiano, outros são objetos ritualísticos claramente identificáveis. Mas existe uma categoria peculiar: itens que não deveriam existir com o nível de tecnologia da época. Objetos que revelam um domínio surpreendente da luz, da matéria e da percepção humana. É nesse conjunto misterioso que encontramos fragmentos de uma história maior. A história do suposto artefato que muitas culturas chamavam de Olho de Deus. Para compreendê-lo, precisamos examinar 3 tradições fundamentais que, mesmo separadas no tempo e no espaço, desenvolvem o mesmo tipo de tecnologia. Os espelhos ultrapolidos do Egito, os cristais ritualísticos da civilização maia e as lentes estranhas e inexplicáveis encontradas na antiga Babilônia. 1. Os espelhos polidos do Egito, a primeira porta para a luz. O Egito Antigo é frequentemente lembrado por suas pirâmides e seus templos monumentais, mas pouca gente imagina o nível de refinamento óptico alcançado por seus artesãos. Os egípcios produziam espelhos a partir de metais como bronze, prata e até ouro, polidos com tamanha precisão que refletiam a imagem com clareza surpreendente, a ponto de muitos pesquisadores modernos afirmarem que alguns desses espelhos rivalizam com instrumentos artesanais fabricados séculos depois. Mas por que um povo tão avançado se dedicaria tanto à criação de espelhos quase perfeitos? Para os egípcios, o reflexo não era apenas uma representação física. Ele tinha valor espiritual. O espelho era visto como uma fronteira entre 2 mundos, o visível e o invisível. Durante rituais, sacerdotes usavam espelhos para direcionar a luz solar em salas profundas dos templos, iluminando símbolos que normalmente permaneceriam ocultos na escuridão. Em outras cerimônias, acreditava-se que o espelho podia revelar o estado espiritual de uma pessoa. Se a imagem aparecesse turva, simbolizava perturbação interior. Mas há uma teoria ainda mais ousada. Alguns pesquisadores sugerem que certos espelhos com formatos específicos funcionavam quase como superfícies curvas, capazes de ampliar detalhes. Uma leve curvatura côncava pode transformar um espelho comum em uma ferramenta de observação primitiva. Não é um microscópio, nem de longe uma lente moderna, mas já demonstra uma compreensão instintiva de como manipular a luz para ver melhor. O olho de Deus, nesse contexto, não seria um objeto literal,
mas um conjunto de tecnologias ópticas reunidas pelos sacerdotes, capazes de revelar o que o olho comum não via. Segundo os cristais rituais dos maias, portais para a visão interior e exterior. Viajando para outro continente e milênios depois, encontramos na civilização maia um fascínio semelhante pela luz e pelos cristais. Escavações revelaram artefatos de quartzo lapidado, esferas polidas e até discos de cristal com superfícies tão regulares que estudiosos modernos acreditam que eram utilizados como instrumentos de observação. Os maias tinham uma visão espiritual extremamente conectada ao cosmos. Para eles, a luz não era apenas física, era sagrada. Muitos sacerdotes maias utilizavam cristais durante cerimônias destinadas a interpretar presságios, estudar movimentos celestes ou consultar entidades espirituais. A refração, fenômeno em que a luz muda de direção ao atravessar materiais como vidro ou cristal, aparece de maneira clara nesses artefatos. Quando um raio de luz atravessa um cristal lapidado com a angulação correta, ele pode gerar efeitos ópticos impressionantes. Ampliação, distorção, dispersão das cores e até aumento de brilho. Para povos antigos sem explicação científica formal, isso naturalmente assumia caráter divino. Hoje sabemos que cristais esféricos podem funcionar como lentes simples. Quando colocados sobre pequenos objetos, eles ampliam detalhes, às vezes em níveis surpreendentes. Há quem diga que os maias poderiam ter usado essas lentes primitivas para examinar sementes, insetos, marcas em tecidos, inscrições e até para tarefas de precisão artesanal. Para alguns estudiosos, o olho de Deus maia seria um cristal cerimonial usado tanto para fins espirituais quanto práticos. Uma ponte entre ciência e fé, entre observação física e interpretação divina. 3. As lentes bizarras da Babilônia. Artefatos que desafiam a lógica. A Babilônia, conhecida por sua astronomia avançada, também guardava segredos ópticos. Um dos mais famosos é a chamada lente de Nimrud, um objeto de cristal polido com formato semelhante a uma lente moderna. Ela possui curva, simetria e propriedades ópticas que permitem ampliar pequenos detalhes. Algo surpreendente para um artefato com mais de 2.700 anos. Mas o que torna a lente de Nimrud intrigante não é apenas sua existência, mas sua qualidade. Ela foi esculpida com precisão suficiente para permitir leve ampliação, correção parcial de distorções e até concentração de luz. Algumas teorias sugerem que os babilônios poderiam ter utilizado lentes como essa para observar estrelas com maior precisão. Outras propõem funções mais mundanas, como ajudar artesãos a trabalhar com detalhes minúsculos. Mas há também uma vertente ritualística. Sacerdotes babilônios eram conhecidos por interpretar presságios a partir de reflexos em superfícies brilhantes, padrões luminosos e sinais no céu. Uma lente que amplifica detalhes poderia facilmente ser integrada a esse tipo de prática. Aqui surge uma das teorias mais ousadas sobre o olho de Deus. Não como um único objeto mítico, mas como um conjunto de lentes e cristais venerados por diferentes civilizações, cada uma com propósito próprio, mas todas conectadas pela mesma busca por clareza. 4. A humanidade eternamente obcecada em revelar o invisível, da interpretação de presságios nos templos mesopotâmicos aos observatórios astronômicos maias, da manipulação simbólica da luz no Egito às lentes babilônicas que sugerem conhecimento óptico avançado, uma verdade se revela. A humanidade sempre buscou enxergar o que estava além. Às vezes, essa busca foi espiritual. Tentar compreender a vontade divina, interpretar sonhos, decifrar sinais. Em outras, foi estratégica. Observar exércitos à distância, ler detalhes de mapas, analisar o terreno. E em outras ainda, foi científica. Entender a natureza da luz, da matéria, da vida. A visão sempre foi mais que um sentido. Foi uma ferramenta de poder. Quem vê melhor, entende melhor. Quem entende melhor, decide melhor. Quem decide melhor, influencia o mundo. 5. Os processos ópticos que guiavam toda essa história.
Para compreender por que tantos povos criaram seus próprios olhos de Deus, precisamos entender rapidamente os 3 pilares da óptica antiga e moderna. Reflexão. É quando a luz bate em uma superfície e retorna. Espelhos egípcios exploravam esse fenômeno ao extremo. Quanto mais polida a superfície, mais pura a reflexão, mais fiel a imagem. Isso permitia observar detalhes, iluminar ambientes escondidos e criar rituais simbólicos baseados no reflexo da alma. Refração. É a mudança de direção da luz ao atravessar outro material. Cristais maias e lentes babilônicas usavam justamente essa propriedade para amplificar, distorcer ou concentrar luz. Esse efeito fascinava sacerdotes e impressionava observadores que acreditavam estar vendo mensagens dos deuses. Ampliação. A combinação de reflexões e refrações pode aumentar o tamanho aparente de um objeto. Mesmo uma simples esfera de cristal pode amplificar pequenos detalhes, algo que, para civilizações antigas, pareceria mágica pura. Processos tão simples para nós hoje foram, durante milênios, considerados sinais divinos. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantas culturas atribuíram caráter sagrado a objetos ópticos. 6. O legado ancestral e a visão moderna. Embora vivamos em uma era tecnológica, a essência dessa busca ancestral permanece intacta. Continuamos tentando enxergar mais longe, mais claro, com mais nitidez, seja olhando para o céu com telescópios gigantes, seja observando o mundo com algo tão cotidiano quanto uma lente. Essa necessidade de clareza atravessa civilizações, religiões, impérios e séculos. É um impulso humano fundamental e, curiosamente, ainda inspira muitas das escolhas que fazemos hoje. A precisão de uma lente, o cuidado com a nitidez, a proteção contra a luz e o desejo de enxergar sem distorções. Tudo isso ecoa milhares de anos de história. A Rook, nesse sentido, não surge como propaganda ou imposição, mas como continuação desse legado humano de buscar visão verdadeira. Assim como os antigos sacerdotes poliam cristais e os artesãos moldavam espelhos com devoção quase sagrada, nós também seguimos, à nossa maneira, o mesmo caminho. O caminho de revelar o que está oculto e ver o mundo com clareza. Quando arqueólogos, historiadores e cientistas começam a examinar o passado com atenção, surge uma constante desconcertante. O mundo antigo parece ter conhecido mais sobre luz e visão do que a ciência tradicional costuma admitir. À medida que novas escavações são realizadas e tecnologias modernas revelam detalhes antes ignorados, objetos antes considerados meros adornos ganham novos significados. E assim, lentamente, forma-se um mosaico intrigante sobre a existência de artefatos que poderiam, de algum modo, se conectar ao mito do enigmático Olho de Deus. Este capítulo é um mergulho profundo nesses mistérios, nos relatos de lentes impossíveis, nos governantes que tomavam decisões mediante instrumentos de ver a verdade, e nas teorias que sugerem que a visão foi, desde o início, uma das mais poderosas ferramentas de poder humano. 1. Artefatos que não deveriam existir, e ainda assim, existem em 1850, arqueólogos que investigavam antigas ruínas assírias registraram algo fascinante. Pequenas peças de cristal lapidadas com uma precisão inexplicável. Não eram joias, não eram enfeites, eram artefatos com propriedades ópticas reais, capazes de ampliar, focar e até corrigir imperfeições visuais. Essas peças foram posteriormente comparadas à já famosa lente de Nimrud, fortalecendo a ideia de que tais objetos eram mais comuns do que imaginamos. Séculos antes, exploradores romanos relatavam ter visto globos de pedra transparente, usados por povos desconhecidos nas montanhas da Cólquida. Esses globos, segundo as descrições, brilhavam sob a luz de tochas e permitiam observar detalhes mínimos na pele ou nos tecidos. Alguns relatos afirmam até que curandeiros utilizavam essas esferas para examinar feridas ou parasitas. Uma aplicação quase científica.
Em tumbas maias, foram encontradas esferas de quartzo tão perfeitamente polidas que poderiam ser facilmente confundidas com peças modernas de laboratório. E não estamos falando de cristais decorativos. Algumas delas têm concentrações e deformações internas que sugerem lapidação orientada para manipular a passagem da luz. Mas talvez o achado mais desconcertante venha da região da antiga Pérsia. Em 1937, escavações em Pasárgada revelaram pequenos discos translúcidos de material semelhante ao vidro, mas de origem desconhecida. Tinham espessura suave, arestas levemente curvadas e eram perfeitamente simétricos, características que lembram lentes convergentes primitivas. Os arqueólogos inicialmente classificaram os discos como adornos cerimoniais, mas análises posteriores mostraram que eles podiam ampliar imagens em aproximadamente 2 a 3 vezes. Nada extraordinário para nós hoje, exceto pelo fato de terem milhares de anos. Esses achados alimentam uma pergunta inevitável. Será que civilizações antigas dominavam princípios ópticos muito antes da ciência formalizá-los? 2. O conhecimento da luz que a arqueologia começa a revelar à ciência moderna entende que a luz obedece a 3 princípios fundamentais: reflexão, refração e absorção. Porém, a história mostra que povos antigos não apenas observavam esses fenômenos, eles os aplicavam, e não de maneira acidental, mas intencional. A Grécia helenística, por exemplo, já utilizava esferas cheias de água para ampliar textos minúsculos. Filósofos escreviam sobre fogo concentrado por globos transparentes, sugerindo experimentos rudimentares com lentes. Já os fenícios, conhecidos por suas habilidades em trabalhar vidro, criavam objetos tão incrivelmente transparentes que viajantes da época afirmavam ser como segurar ar solidificado. Ainda mais intrigantes são os textos mesopotâmicos que descrevem placas de brilho sagrado usadas para observar estrelas. Alguns especialistas acreditam que isso se referia a superfícies polidas e curvas. Espelhos primitivos, sim, mas em formas projetadas para focalizar luz. Na China antiga, há menções a artefatos chamados bingxi, que muitos interpretam como espelhos, mas alguns teóricos acreditam serem lentes com propriedades específicas, usadas em rituais de revelação espiritual. Em praticamente todos os cantos do mundo, surge um padrão. Povos que não tinham contato entre si desenvolveram, de forma independente, objetos destinados a manipular a luz. Isso não é coincidência. É evolução paralela. Um tipo de convergência tecnológica humana baseada na observação mais fundamental que existe: a necessidade de enxergar. 3. Governantes que decidiam o destino de povos através de lentes sagradas. Se a visão sempre foi poder, não surpreende que governantes antigos atribuíssem valor quase divino a artefatos ópticos. Um dos exemplos mais famosos, embora envolto em lenda, vem do Antigo Egito. Há registros não confirmados, mas frequentemente citados, de que faraós utilizavam espelhos de clarividência nas câmaras internas dos templos. Não para magia, mas para observar reflexos amplificados de símbolos, mapas ou até de pequenas inscrições. Para os sacerdotes, isso era uma forma de ver além. Para os faraós, uma ferramenta política. Na Babilônia, sacerdotes astronômicos, conhecidos como Baru, teriam usado lentes primitivas para examinar sinais celestes com mais detalhe. Governantes dependiam dessas interpretações para decidir guerras, alianças, construção de templos e datas de rituais. Assim, uma pequena lente poderia literalmente alterar o destino de um império inteiro. Na cultura maia, acredita-se que governantes recebiam cristais específicos que representavam sua autoridade divina. Alguns desses cristais, quando expostos à luz do amanhecer, criavam feixes concentrados. Há teorias que dizem que esses objetos eram usados para determinar períodos agrícolas, prever ciclos e aconselhar decisões políticas. Até mesmo na Roma antiga, há relatos de que generais utilizavam superfícies polidas, às vezes até pedras translúcidas, para observar dispositivos táticos desenhados em miniatura. Ampliação rudimentar, sim,
mas suficiente para analisar detalhes invisíveis a olho nu. O tema se repete. Quem enxergava melhor detinha vantagem, seja no campo espiritual, político ou militar. É aqui que o mito do olho de Deus se torna tão poderoso. Ele representa simbolicamente a posse da visão perfeita. A visão que separa os líderes dos liderados, os sábios dos ignorantes, os vencedores dos derrotados. Quarta, a linha tênue entre ciência e lendas. A maior parte dos artefatos que analisamos neste capítulo existe, é real, está em museus. Mas a interpretação de seu uso é que gera divergências. Para alguns arqueólogos tradicionais, esses objetos são meramente decorativos. Para outros, são provas de que civilizações antigas tinham conhecimento óptico surpreendente, embora limitado. E para estudiosos mais ousados, eles são vestígios de um conhecimento ainda mais profundo. Uma ciência perdida, fragmentada ao longo dos séculos. Independente da teoria que se escolha, a verdade é que o mito do olho de Deus atravessa culturas e eras porque sempre representou a mesma coisa: a busca pela verdade oculta. É esse elemento simbólico que mantém o mito vivo, porque ele fala diretamente à alma humana, à nossa curiosidade insaciável, ao nosso desejo de compreender o mundo com maior profundidade. 5. Ver é poder. Desde sempre, a visão foi uma das primeiras ferramentas de sobrevivência da humanidade. Antes de descobrirmos fogo, agricultura ou escrita, já dependíamos dos olhos para entender o ambiente, identificar perigos e reconhecer oportunidades. Enxergar um predador antes que ele se aproximasse significava vida. Detectar frutas maduras, água limpa ou abrigo à distância significava segurança. Ver detalhes que outros não viam significava liderança. A visão moldou nossa evolução, moldou culturas inteiras e moldou também nossas buscas espirituais e científicas. Por isso, tantas civilizações buscaram criar instrumentos que ampliassem, concentrassem ou refletissem luz. Não era só tecnologia, era sobrevivência, estratégia, poder e transcendência. 6. O legado contemporâneo. Uma visão que acompanha a humanidade. Hoje não usamos espelhos de bronze para interpretar presságios, nem cristais ritualísticos para ampliar inscrições. Mas continuamos, de certo modo, perseguindo a mesma essência. Ver melhor para viver melhor. Nossa relação com a luz evoluiu, mas não mudou em sua base. Arranha-céus com vidros filtrantes, telescópios espaciais, câmeras cirúrgicas de precisão, lentes que protegem nossos olhos de danos invisíveis. Tudo isso é fruto do mesmo impulso ancestral. E é nesse ponto que marcas modernas que tratam da visão entram em sintonia com o legado humano. A Rook, sem se colocar como herdeira direta desses artefatos místicos, representa discretamente essa mesma convicção ancestral, a de que ver com clareza muda tudo. Não no sentido místico dos antigos sacerdotes, nem no domínio político dos governantes, mas no cotidiano, na maneira como percebemos o mundo, nas decisões que tomamos, na nitidez com que interpretamos a vida. Assim como nossos ancestrais poliam cristais com reverência, hoje tratamos a visão com cuidado, com ciência, com intenção. Porque no fim das contas, ver sempre foi e sempre será uma das maiores formas de poder que o ser humano possui. Durante toda a nossa jornada por templos antigos, civilizações perdidas, artefatos impossíveis e teorias que atravessam arqueologia, ciência e espiritualidade, o mito do olho de Deus assumiu muitas formas. Ele já foi cristal, espelho, lente, oráculo, símbolo de poder, objeto de sabedoria e até instrumento de manipulação divina. Mas agora, na reta final dessa investigação, surge a pergunta inevitável, a mesma que ecoa através de milênios. O olho de Deus realmente existiu? Ou ele sempre foi, desde o início, uma metáfora para algo muito maior? A resposta, como tantas verdades antigas, talvez esteja em algum lugar entre o concreto e o abstrato, entre a pedra e a crença, entre o cristal e o significado. E para entender isso, precisamos olhar não apenas para o passado, mas para dentro de nós mesmos.
1. Quando a história fala em sussurros e as lendas falam em ecos. Muito do que exploramos nos capítulos anteriores tem base arqueológica real. Lentes encontradas em Nimrud, esferas maias, discos polidos persas, superfícies reflexivas egípcias. Esses artefatos existem e foram estudados. A ciência confirma que muitos deles têm propriedades ópticas. Isso é fato. Mas a crença de que eles eram olhos divinos, capazes de revelar verdades ocultas, pertence ao domínio das lendas. Lendas que carregam uma força simbólica gigantesca. Civilizações antigas adoravam transformar conhecimento em mito. Os gregos criavam deuses para explicar fenômenos. Os egípcios revestiam ciência com espiritualidade. Os maias atribuíram ao cosmos uma inteligência divina. Assim, não é absurdo imaginar que aquilo que chamavam de olho de Deus fosse, na verdade, um objeto tecnológico transformado em símbolo ritualístico. Uma lente que ampliava detalhes podia, para a mente antiga, parecer revelação divina. Um cristal que refratava a luz podia parecer mensagem dos céus. Um espelho que organizava o caos da imagem em algo compreensível podia ser interpretado como magia. O que chamamos hoje de ciência, eles chamavam de sagrado. E talvez por isso o mito tenha sobrevivido por tanto tempo. Porque ele fala da fascinação humana diante da própria capacidade de perceber o mundo. 2. A percepção como o maior instrumento de poder. Se retirarmos todas as camadas místicas, o mito nos leva a uma conclusão profunda. O verdadeiro olho de Deus sempre foi a nossa própria percepção. O ser humano é a única espécie que não apenas vê, mas interpreta, compara, analisa, questiona, duvida. Não enxergamos apenas com os olhos, mas com a mente, com a memória, com as emoções. E isso muda tudo. A visão, no sentido humano, é uma construção complexa. Não é só a luz que entra, mas o significado que sai. É por isso que civilizações antigas investiam tanto em objetos que manipulavam luz. No fundo, elas não buscavam apenas ver melhor o mundo físico. Buscavam ver melhor a si mesmas, compreender melhor sua posição no universo, entender mistérios que pareciam escapar ao entendimento. Para um sacerdote babilônico, olhar através de uma lente era como olhar através de uma janela para o que estava além do alcance humano. Para um governante egípcio, refletir a própria imagem em um espelho polido era refletir também seu poder, sua legitimidade. Para um xamã maia, observar o brilho de um cristal era entender sinais de uma realidade espiritual invisível. Todos buscavam clareza, todos buscavam verdade, todos buscavam significado. E não é exatamente isso que ainda fazemos hoje? 3. A busca humana pela verdade não terminou. Mesmo cercados por tecnologia, continuamos procurando instrumentos que nos permitam enxergar o que antes era invisível. Microscópios revelam mundos que nossos olhos jamais alcançariam. Telescópios capturam luz que viaja milhões de anos. Óculos, lentes e filtros nos protegem, nos ajudam, ampliam nossa percepção. E não apenas no sentido físico. Buscamos clareza emocional, clareza mental, clareza espiritual. Queremos entender nossa própria história, nossos relacionamentos, nossos objetivos. Queremos ver com nitidez as escolhas da vida. A busca por visão clara, seja literal, seja simbólica, continua sendo um dos pilares da experiência humana. É por isso que mitos como o olho de Deus não desaparecem. Eles renascem, se transformam, ganham novos significados, mas permanecem como arquétipos eternos da nossa necessidade de compreender o desconhecido. 4. O olho de Deus como metáfora, a verdade escondida. Ao observar tudo o que analisamos, artefatos reais, teorias ousadas, lendas antigas, talvez a interpretação mais profunda seja a metafórica. O olho de Deus pode ter sido, na prática, uma lente primitiva, um cristal polido, um espelho sagrado. Mas seu legado simbólico é muito maior do que qualquer objeto físico. Ele representa o desejo humano de buscar a verdade por trás das ilusões, de ver além do óbvio, de compreender o mundo com clareza. Nesse sentido, o olho de Deus não pertence ao passado.
Ele vive em cada avanço óptico, em cada descoberta científica, em cada pessoa que busca um olhar mais nítido sobre si mesma e sobre a realidade ao redor. Não importa se o artefato existiu como um objeto literal. O que importa é o que ele representa. E hoje, esse simbolismo se manifesta até nas ferramentas que usamos diariamente para proteger, aprimorar e expandir a nossa visão. Inclusive nas tecnologias ópticas modernas, discretas e elegantes, que continuam essa jornada ancestral. 5. A Rook como continuidade discreta dessa jornada humana. A Rook, dentro dessa narrativa, não é uma marca que tenta se apropriar do mito. Pelo contrário, ela o reconhece como parte da história maior da humanidade. A história da visão como instrumento de evolução. A essência da marca toca exatamente esse ponto. O entendimento de que enxergar com clareza é mais do que necessidade. É cultura, é ciência, é sobrevivência, é beleza, é propósito. Não se trata de iluminar o mundo como fazem os mitos, mas de honrar o desejo ancestral de ver melhor, com simplicidade, com elegância, com intenção. Assim como nossos ancestrais lapidavam cristais com devoção, hoje continuamos aperfeiçoando a forma como vemos o mundo e a forma como o mundo nos vê. A Rook não vem de magia, poder ou lendas. Ela apenas simboliza, de maneira discreta, essa mesma busca pela precisão e pelo entendimento profundo da luz que nos acompanha desde a antiguidade. 6. E agora, a verdade é sua. Depois de tantos mistérios, artefatos, teorias e interpretações, resta uma última pergunta, que apenas você pode responder. O olho de Deus era um objeto real ou uma metáfora para a eterna busca humana por clareza? Talvez ele tenha sido os dois. Talvez seja essa dualidade que o torna tão fascinante. E talvez a verdadeira resposta não esteja nos templos antigos, nem nas escavações, nem nos mitos, mas na percepção de cada um de nós, na capacidade única que temos de olhar para a história e para o presente com um olhar crítico, curioso e desperto. Afinal, descobrir a verdade sempre foi e sempre será um ato de olhar profundamente. 7. Encerramento. Um convite para continuar essa jornada. Se você chegou até aqui, significa que, assim como nós, é movido pela busca por conhecimento, mistério e significado. E este é apenas um capítulo de uma série de histórias que ajudam a iluminar o passado e a enxergar o presente com mais profundidade. Então, se você quer continuar explorando enigmas antigos, descobertas científicas e lendas que atravessam séculos, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe os próximos vídeos. Ainda há muitos mistérios esperando para serem vistos e talvez, quem sabe, compreendidos pela primeira vez.